Hello. Olá. Entrei na aula 2 minutos mais cedo para ver se o pessoal voltava antes também, mas somos poucos. Vamos conversar enquanto a turma chega. Sexto ano resolveu brincar hoje. Aí disseram que era uma festa temática e eu não sabia mexer nesse negócio aqui. Aí me mostraram os filtros de vídeo. Aí todo mundo assistiu a aula com os filtros de vídeo. O que eu mais gostei foi esse. Minha cara. Esse também é bonitinho. Esse é Frida Kahlo. E agora também dá para deixar a câmera com outras cores, né? Olha como eu fiquei bronzeada agora. Vou botar esse filtro aqui, bronzeado. Nossa, parece que tá um sol incrível aqui, né? Fechado, chovendo, né? Vamos lá então, minha gente. Poxa, eu vou contar uma história tão bacana. Tá faltando tanta gente ainda. Oi, Marcela.
Então, vamos lá, para a gente finalizar a nossa série sobre... finalizar esse personagem, né, da nossa série dos grandes líderes religiosos, eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre algumas imagens de João Paulo II. Esse vídeo ele está na plataforma já. É um vídeo um pouquinho longo e tem também um texto que eu quero ler para vocês sobre um fato da vida de João Paulo II que muita gente não sabe, né? João Paulo II foi um dos papas que mais lutou pela questão da conscientização contra o aborto, né? Não só dizendo para as pessoas que o aborto para a Igreja Católica é um pecado, porque você está tirando a vida de um ser humano, independe em que momento, se com 2 dias, se com 4 dias, se com 9 meses, né? Mas também pela questão social que está envolvido o risco de se fazer um aborto, né? Então, ele chamou a Pastoral da Saúde, que são as pessoas dentro da igreja que trabalham com relação à saúde, a Pastoral da Família, para que fizesse todo um trabalho com relação ao planejamento familiar. Então, foi um momento na igreja onde se falou muito na questão do planejamento familiar, porque não adianta você simplesmente querer atacar um problema em si. Você precisa pensar de onde vem esse problema, né? Por quê? Porque a questão do aborto, ela não está ligada só a jovens imaturos que ainda não estão preparados para ter uma vida sexual ativa e que... Ih, Juliana, pedi para ativar o som, pedi para ativar... Deixa eu ver, o que eu mexi aqui? Não, tá tudo funcionando aí para você, né? Eu fui apertar aqui uma outra janela que abriu do outro aplicativo, achei que eu tinha tirado você. Envolve uma série de outras questões que estão ligadas também à família, que estão ligadas muitas vezes a doenças, né? Que a medicina diz assim: mas a criança vai nascer desse jeito, mas a criança não vai sobreviver tanto tempo, e aí indica que seja feito um aborto. Tem uma série de situações, né? E aí João Paulo II, ele era um homem muito ativo e falava muito nessa questão, que é até um tabu, né, em muitas sociedades. Mas por quê? Porque ele foi salvo pela mãe dele de não ser abortado. E aí vocês vão conhecer essa história agora, que é praticamente um milagre. Eu vou compartilhar a tela, eu vou lendo um pedacinho, e aí a gente pode ir revezando. Eu já vou deixar aberto aqui com áudio, para depois a gente poder ver o vídeo. Então, esse site, o ACI Digital, ele é um site católico muito bacana, idôneo, tá? Ou seja, as informações que estão aqui têm compromisso com a verdade, vocês não estão lendo nenhuma besteira, tá? E é um site que serve de pesquisa não só para questões religiosas, mas ele é um site que traz notícias, né? É um site que traz artigos muito interessantes sobre a família também, sobre política. Então, é um site, eu gosto de mostrar para vocês assim, direto na internet também, para que vocês aprendam a pesquisar em locais que são legais, né? Que são bacanas, que você está lendo uma coisa que você sabe que não é um fake news, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui 2 fotos, uma da mãe de João
Paulo II, né, de Karol Wojtyła, que é o nome original. Se eu perguntar na prova, tudo bem, né? Qual o verdadeiro nome do Papa João Paulo II? Calma, gente, não briga para responder, não. Vamos lá, um de cada vez. Como é que é? Qual é o nome, o verdadeiro nome do Papa João Paulo II? João Paulo. Karol Wojtyła. Wojtyła. Karol Wojtyła. Então, vamos lá. Roma, 18 de maio de 2020. Não é difícil não, é só lembrar de Carol. Carol Mas Wojtyła. Carol é nome masculino lá? Lá na Polônia é. É Carlos. No outono de 1919, Emília Wojtyła descobriu que estava esperando um bebê. Ela já tinha um filho, Edmund, 13 anos, e ainda lamentava a morte de sua segunda filha logo após o parto. Emília tinha medo de não poder ter mais filhos. Eu vou aumentar um pouco aqui a tela porque está pequeno para mim. Ok? Foi? Não, menor. Aqui. Porém, no segundo mês de gravidez, foi ao médico um conhecido ginecologista e obstetra de Vandovce, de quem ouviu um diagnóstico devastador. Sua gravidez está seriamente em risco e não há possibilidade de concluí-la, nem de você ter um filho saudável. O filho no ventre de Emília era Karol Wojtyła, hoje São João Paulo II. A escritora Milena Kinduski descreveu os meses dramáticos da gravidez de Emília Wojtyła e do nascimento do pequeno Karol em base a novos testemunhos e documentos em um livro dedicado aos pais de João Paulo II, intitulado Emília e Karol Wojtyła, pais de João Paulo II, publicado recentemente na Polônia em coedição pelas editoras Spirit e W. Dortzy. O jornalista, que eu não me atrevo a ler este nome enorme, entrevistou-a para descobrir como foi o nascimento desta criança, o futuro Papa, que supostamente não poderia ter nascido. A entrevista foi publicada em ACI Estampa, agência em italiano do grupo ACI Digital, né, que é o ACI. Como Emília reagiu ao diagnóstico do médico? Quem pode ler para mim? Posso ler? Pode ler. Pode pular os nomes difíceis, né? Porque é complicado para a gente ler na nossa língua. Mas o texto está aberto e todo mundo vai entender. Vamos lá? O testemunho da senhora Tatarova. Isso. A parteira que ajudou no nascimento de Karol, e os relatos de suas duas amigas, Helena e Maria, bem como as memórias de outros residentes de Wadowice, mostraram que Emília Wojtyła estava deprimida pela insistência do médico em um aborto. Um conhecido doutor de Wadowice chamado Jan Scala. Isso. Ela era plenamente consciente da ameaça à vida dela e de seu filho, especialmente porque o diagnóstico veio da boca do obstetra mais conhecido de Wadowice na época. Então ela teve que escolher entre a própria vida e a do bebê que estava carregando, mas a sua profunda fé não permitiu que Emília escolhesse o aborto. Ok. Continua? Quer continuar? Alguém quer continuar? Posso continuar? Por favor. Seu marido sabia de tudo. Karol, esposa de Emília, foi o primeiro a saber. Para os... Como é que é? Wojtyła Wojtyła era um verdadeiro...
Emília e Carol se amavam muito. Eles eram um casal muito unido. Então, para eles, era um dilema. Eles sabiam que recusar um aborto representava uma séria ameaça à vida de Emília. Como pais, eles entendiam que Edmundo, Edmundo. tá, ainda era pequeno e precisava de sua mãe. Por outro lado, para Emília e Carol, que levavam a sua fé a sério, matar um bebê ainda por nascer era inaceitável. Ok. A decisão dos Wojtyla. Quem pode ler? Eu. Vamos lá? O casal casal Wojtyla. O casal Wojtyla tomou uma decisão ousada, independentemente do desfecho, o bebê deles iria nascer. Então, eles começaram a procurar outro médico. A escolha recaiu sobre o Dr. Samuel Taube, que trabalhou em Wadowice e frequentou o quartel onde o pai de João Paulo II servia como militar. Carol acudiu a ele em busca de ajuda, na esperança de salvar a vida de sua esposa e do filho que crescia em seu ventre. Quem era o Dr. Taube? Taube. Dr. Caube Taube, né? Taube. Ou Taube, porque ele era judeu. era o obstetra ou a pessoa que ia fazer o parto? Mas é porque está escrito aqui. Quem era o Dr. Taube? Taube? Quem pode continuar aqui a leitura? Eu posso ler. Quer que eu continue? Duas pessoas falaram ao mesmo tempo. É Eu não ler, vi quem Vitória? foi. Pode ler. Tá, então eu leio. Tem mais texto para baixo, aí depois eu faço a pergunta de novo e aí troca. Tá. Vamos lá. Ele era um médico judeu da Cracóvia. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, ele foi mobilizado como outros tantos oficiais de origem judaica. Em 1915, foi designado para um hospital da guarnição do 20º Regimento Landwehr em Wadowice. Após a guerra, ele se estabeleceu permanentemente em Wadowice. Ele era considerado um bom especialista e por sua vida de caridade era reconhecido por todos. Como foi a visita ao Dr. Talbot? Pode repetir a pessoa? Pode? As amigas de Emília mantiveram lembranças daquela visita. O médico confirmou que havia um risco de complicações durante o parto, incluindo a morte de senhora Wojtyla. No entanto, ele não sugeriu o aborto, mas ainda concordou em apoiar a gravidez da mulher. Ele colocou apenas uma condição: comprometeu-se a assumir os riscos a pedido expresso dos cônjuges e por conta e risco dos mesmos casos o pior acontecesse. E os Wojtyla, e especialmente Emília, queriam correr esse risco? Quer Vai que eu leia, continuar? professora? Pode ler, Vitória. Emília deve ter tido muita consciência de seu papel como mãe, porque somente uma pessoa assim pode decidir pôr em risco sua própria vida, em vez de terminar com a do filho durante a gravidez. No fundo de seu coração, ela tinha que estar pronta para fazer esse sacrifício pelo bebê que estava carregando. Para dizer a verdade, Emília teve uma gravidez ruim. Passou a maior parte do tempo deitada e tinha ainda menos força do que o normal. Nessa situação, o Dr. Taube
Recomendou que a mulher se deitasse, descansasse com frequência e se alimentasse muito bem. Carol cuidou muito bem de sua esposa. Voltava para casa imediatamente após o trabalho para estar com ela. A parteira, senhora Tataroa, que trabalhava no consultório do Dr. Taub, também cuidou de Emília grávida. Apesar das dificuldades, Emília levou a gravidez até maio de 1920. Como foi o nascimento? Posso ler? Pode? O nascimento de Carol ocorreu em 18 de maio de 1920. Era um dia extremamente quente para essa época do ano. A temperatura chegou a 30 graus. Emília estava em seu apartamento na rua, Isso aí. na sala de estar. O momento do parto estava se aproximando, então Carol teve que trazer a parteira. O nascimento, de acordo com o costume da época, ocorreu em casa, na presença de uma obstetra. Esqueci como é que fala. Wojtyla trouxe essa moça aqui, que é a parteira. A parteira mais renomada de Wadowice. E assim nasceu o pequeno Carol, que logo perderia a mãe, o irmão e o pai. Sofreria os horrores do comunismo e se tornaria cardeal arcebispo de Cracóvia. Continua? Pode continuar. Conta-se que quando o agora arcebispo Wojtyla se tornou cardeal, a senhora Tatarova, parteira e companheira de sua mãe, disse a um amigo: "Olha, se não fosse por esse doutor Taub, hoje não haveria cardeal Wojtyla." Parafraseando essas palavras, pode-se dizer que, se não fosse o médico judeu Samuel Taub, não teríamos conhecido o Papa João Paulo II. Embora não se saiba se o Papa era ciente desses fatos, a verdade é que a vida de sua mãe e a sua própria vida talvez foram salvas da morte pelo judeu Samuel Taub. Então, no filme sobre a vida dele, que é um filme muito bacana. Eu tirei o compartilhamento de tela. É um filme muito bacana. Tem no YouTube. E deixa eu abrir aqui. Esse filme aqui. Tem vários filmes sobre vídeos curtos, documentários, mas o que eu estou falando peraí que eu conheço ele pela capa. É esse aqui, ó. Carol, o homem que se tornou papa. Tá? Eu tenho vários filmes que falam sobre ele, mas esse aqui, Carol, o homem que se tornou papa, ele vai falar da vida dele até se tornar papa. Porque tem alguns outros filmes que falam assim do pontificado dele, né? Que foi um dos maiores pontificados que nós tivemos. Pontificado é o tempo em que o papa ele está à frente como líder religioso da igreja, né? Que aquele papa, no caso, está à frente, é o período em que ele está à frente da igreja. Então, o pontificado de Carol Wojtyla, como Papa João Paulo II, foi um dos maiores que tivemos. Então, esse filme aqui conta a história dele antes de se tornar papa. E aí, nesse filme aqui, dá a entender que ele sabia dessa história, tá? Eu deixei para vocês também um outro link que é bastante interessante.
Vai, internet, vai. Que é 10 fatos sobre João Paulo II que todo mundo deveria conhecer, tá? Então tem aqui, ó, Carlos, Carol, tá? Carlos Wojtyla, ou Carol Wojtyla, por isso que é o nome, quem perguntou se é um nome feminino, é porque não é o apelido de Carolina, né? Na verdade é a forma em polonês de falar Carlos. Diplomata, criou a Jornada Mundial da Juventude, sobreviveu a mais de um atentado, né? Tem umas coisas bem interessantes aqui. Esse link está na plataforma para vocês também. Acho que não vai dar tempo da gente ver tudo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada, quando der meio-dia eu vou continuar o vídeo, quem não puder ficar por algum motivo pode sair, tá bom? Então deixa eu fazer a chamada e quem quiser continuar assistindo agora pode assistir agora, quem não puder ficar pode sair quando der meio-dia. E o vídeo está na plataforma para quem quiser ver depois também, mostrar para alguém, né? É bacana. Anne está aqui. Arthur. Não. Arthur Sampaio também não. Arthur Teixeira. Carla Maiara. Daniel. Davi. Eduardo. Opa, eu, Davi, eu tô aqui. Ok. Felipe. Felipe hoje não entrou. Gabriel. Alô, chamou? Felipe tá aí? Não, Eduardo. Eduardo eu vi. O Felipe eu não vi. Gabriel Barbosa não. Gabriel Picanço também não. Gabriela, agora estão as duas. Antes também estava. Giovana. A Bruna está aqui. Moura não vi. Henrique. Ivan, não vejo agora. João Ricardo está aí. João Vitor. Aqui. Júlia, não vejo. Juliana está aqui. Julie também não vejo. Caio. Lidiane. Lidiane chegou a entrar, deve ter caído. Lívia está aqui. Lorena. Aqui. Marcela. Marcos, não. Maria Clara Gama está aqui. Rufino, não. Maria Eduarda. Aqui. Maria Luísa. Matheus, não. Máxima, aqui. Miguel também. Mônica. Mônica tinha entrado, deve ter caído. Pedro, não. Pietra está aqui. Rian, não. Vitória está aqui. Yasmin também. Então tá. Então a chamada está feita. Falta um minutinho para terminar a aula. Quem quiser continuar assistindo o vídeo, fica comigo. Quem não puder, pode sair da sala, tá? E bom final de semana para vocês. Aqui a Fátima Bernardes, quando ainda era mulher do William Bonner, tá, gente? É bem antigo esse vídeo. Dia 2 de abril de 2005, o Vaticano acaba de confirmar a morte do Papa João Paulo II às 4h30 da tarde deste sábado. O estado de saúde do pontífice piorou muito desde a quinta-noite por causa de uma infecção urinária que provocou febre alta e queda de pressão e acabou evoluindo para uma infecção generalizada com falência de órgãos como os rins. O próprio Papa pediu para não ser levado de volta ao Hospital Gemelli em Roma, onde foi internado 2 vezes este ano, numa delas para fazer uma traqueostomia para ajudá-lo a respirar melhor. O anúncio da morte do Papa foi feito agora há pouco. Nós vamos a Roma, ao Vaticano, com a repórter Ilse Scamparini. Ilse, você já consegue me ouvir?
Não, aí você ainda não está conseguindo nos ouvir. João Paulo II foi o primeiro Papa não italiano da história dos últimos 500 anos. Karol Józef Wojtyła nasceu em 1920 em Wadowice, uma pequena cidade a 50 quilômetros de Cracóvia, na Polônia. Filho de uma professora e de um oficial do exército, quando o menino conheceu a pobreza e a dor da separação. Perdeu a mãe aos 9 anos. O menino Lolek, como era chamado, gostava de jogar futebol, esquiar e descer rios de canoa. Na juventude trabalhou numa pedreira, foi operário e ator. Com uma companhia de teatro amador, fez apresentações clandestinas durante a ocupação nazista na Polônia. Presenciou os horrores da guerra num país destruído. Passou fome, foi perseguido, perdeu amigos em campos de concentração e descobriu a vocação religiosa. Aos 26 anos, ordenou-se padre. Formado em literatura e filosofia, deu aulas numa faculdade católica. Aos 44 anos, foi nomeado arcebispo de Cracóvia. 3 anos depois, cardeal. E no dia 16 de outubro de 1978, Karol Wojtyła se tornava papa aos 58 anos de idade. Cardinalem Wojtyła. No primeiro discurso, uma confissão. Io ho avuto paura. João Paulo II teve medo ao ser eleito, mas ouviu do cardeal Stefan Wyszynski que havia sido escolhido para levar a igreja ao próximo milênio. Aceitou em obediência a Deus e levou a missão até o fim. Nós estamos agora com imagens ao vivo da Praça de São Pedro. Desde quinta-feira é muito grande o número de fiéis e de peregrinos que se destinaram a essa praça exatamente para rezar, para orar pelo Papa João Paulo II. Hoje pela manhã ele ainda tinha sinais de consciência, alternava momentos de consciência e de inconsciência e soube dessa grande peregrinação à Praça de São Pedro e disse: eu busquei vocês, agora vocês vêm a mim e eu vos agradeço. Teria sido uma das últimas manifestações do Papa, teria sido dito em palavras soltas aos assessores que estão com ele. Aí você vê as luzes acesas no 3º andar, onde são os aposentos do Papa João Paulo II, onde ele optou por ficar nessas últimas horas. Um quarto no Hospital Gemelli estava preparado, mas diante do quadro que ele já percebia, o Papa preferiu ficar ali no Palácio Apostólico e permanecer ali para essas últimas horas. Hoje de manhã ele teve quadro de febre alta, e agora há pouco, às 4h30 da tarde, então, o Vaticano confirmou a morte de João Paulo II. O destino impôs ao Papa o sofrimento da guerra, dos acidentes, das doenças e de um atentado. No dia 13 de maio de 1981, no fim de tarde, na Praça de São Pedro, tiros. Uma bala atingiu a mão esquerda de João Paulo II, outra, o braço direito. A terceira perfurou o abdômen, atravessou os intestinos e saiu nas costas. Numa cirurgia que durou 5h30, os médicos retiraram parte do intestino do Papa. Foram 2 meses de internação. João Paulo II perdoou o atirador Ali Aka, mas enfrentou depois uma série de problemas de saúde. Cirurgia para a retirada de tumor no intestino, deslocamento do ombro numa queda na escada, fratura do fêmur ao escorregar no banheiro. Até o fim, João Paulo II encantou o mundo com um sorriso que parecia santificado. Amava os homens, os animais, amava toda a criação de Deus. No Natal de 95, na janela do Vaticano, a fragilidade se revelou mais uma vez. Ele não conseguiu terminar a mensagem, pediu desculpas e saiu. A imprensa internacional começou a especular sobre uma possível renúncia. O Papa respondeu: deixo a Deus a decisão de como e quando deverá me afastar deste serviço. Em abril de 2001, um ortopedista revelou que os tremores na mão do Papa eram sintomas do mal de Parkinson. Até então, o Vaticano tinha alegado que eram consequência do atentado de 81. Segundo a Santa Sé, o Papa aceitava as recomendações médicas com relutância e estava sempre preparado para a viagem seguinte. O Papa encerra sua missão deixando uma mensagem repetida ao longo de mais de 50 anos de vida religiosa. O futuro da paz entre os homens depende do amor.
Nós vamos agora ao Vaticano com a correspondente Ilse Scamparini, que está com as últimas informações sobre a morte do Papa. Boa noite, Ilse. Boa noite, Fátima. O polonês Karol Wojtyła, Papa João Paulo II, bispo de Roma, morreu com a dignidade de um romano pontífice. Não entubado no leito de um hospital, mas no seu apartamento, no Palácio Apostólico, na Praça de Pedro, o apóstolo que ele sempre reverenciou. O Papa foi se apagando lentamente, rins, respiração, coração, o cérebro. Eu diria que, na verdade, essa notícia hoje foi uma surpresa. Claro que sabíamos todos que o Papa estava em estado muito grave, mas as pessoas ainda esperavam que ele passasse essa noite. Já estava sendo rezada uma missa na Praça São Pedro, começando uma grande vigília. O Papa João Paulo II teria deixado um testamento espiritual. Ainda não se sabe se ele deixou por escrito também o lugar onde ele gostaria de ser enterrado. São sempre os papas que escolhem onde querem ser sepultados. Agora, com a morte de um papa, se abre o período de sede vacante. Ilse, nesse momento nós estamos vendo, acompanhando imagens ao vivo da Praça de São Pedro. Como foi feito esse anúncio oficial? Foi realmente o vigário de Roma que chegou e anunciou para o público na Praça de São Pedro a morte do Papa? Como é que se deu esse anúncio? Olha, na verdade, eu estava no meio da confusão dos jornalistas e as pessoas gritaram, saíram correndo. Eu também não vi como isso aconteceu. Eu saí correndo como todo mundo. Como vocês receberam a notícia aí? Nós também recebemos pelas agências de notícias e até que a TV do próprio Vaticano confirmou a morte do Papa às 4h30 da tarde, horário aqui de Brasília. No caso, então, 9h30 da noite, aí em Roma. Foi então confirmada a notícia da morte do Papa. As janelas aqui a gente pode ver do aposento do Papa João Paulo II, dos aposentos dele no Palácio Apostólico, ainda continuam acesas. E a informação então foi confirmada exatamente às 4h30 da tarde, horário aqui do Brasil, 9h30 da noite, horário de Roma. Os fiéis continuam na Praça de São Pedro, obviamente rezando, vão acompanhar todo o processo que vai seguir a partir de agora. E nós vamos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a morte do Papa João Paulo II. E a cobertura completa você vai ver no Jornal Nacional. E aí, depois desse momento, né, começa toda a preparação para o funeral de um Papa, que é algo bastante cheio de protocolos, principalmente porque, além de Papa, ele é um chefe de Estado, né, é o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, mas ele é um chefe de Estado de um país que é o Vaticano, onde está localizado. O Vaticano está localizado dentro de Roma, mas ele é um país independente, né? Então, tem os filmes que vocês podem ver, quem tiver curiosidade para conhecer um pouquinho mais da vida de João Paulo II, tá bom? Beijo para vocês. Eu acho que travou. Voltou. Beijo para vocês, bom final de semana, fiquem com Deus, tá bom? Bom feriado, tchau, tchau.